Boa tarde. Seguindo o estudo de derivadas, você já se perguntou por que a derivada do seno de x é igual ao cosseno de x? Vamos ver isso agora. F' de x é dado por limite de f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX, com ΔX tendendo a zero. Mas veja que nós temos a função aqui, para ser derivada, é a função seno de x. Aqui, nós temos a derivada do seno de x. Vou colocar aqui em cima, que a função que nós estamos querendo derivar é o seno de x. Nós também precisamos de f de x mais ΔX, que basta substituir aqui, no lugar do x eu coloco x mais ΔX. Então, aqui vai ficar seno de x mais ΔX. Vocês viram isso na definição, tudo bem? Então, vamos substituir esses dois valores aqui. Limite, ΔX tendendo a zero. Então, esse valor aqui é seno de x mais ΔX. Aqui nós temos menos, e nesse caso o f de x vale seno de x. Então, vou colocar aqui, vou fazer um S, seno de x. Tudo isso dividido por ΔX. Mas veja que aqui, se nós aplicarmos ΔX tendendo a zero, vai ficar seno de x menos seno de x, já que ΔX é zero. E vai dar zero sobre zero, uma indeterminação. Para que isso não aconteça, nós temos que desmembrar esse seno. Existe uma propriedade na trigonometria que diz que seno de A mais B é seno A, cosseno B e seno B vezes cosseno A. E aí soma esses dois resultados. Só que no nosso caso aqui nós estamos lidando com seno de x mais ΔX, que é o que aparece aqui. Então é como se o A fosse o x e o B fosse ΔX. Então nós temos aqui seno de A, que no caso é seno de x, cosseno de B, que no caso é ΔX, mais seno de B, ou seja, seno de ΔX, vezes cosseno de A, ou seja, cosseno de x. Esse resultado nós temos que substituir aqui em cima. Que aqui nós temos menos seno de x. Então, menos seno de x. Tudo isso vamos dividir por ΔX. Então, se nós notarmos aqui nós temos um seno de x que está sozinho, e aqui nós temos um seno de x multiplicado pelo cosseno de ΔX. Vamos colocar esse seno de x em evidência, porque nós vamos ter cosseno de ΔX, porque o seno nós colocamos em evidência, e aqui nós ficaremos com o número 1. Tudo bem? Mais seno de ΔX vezes o cosseno de x. Mas lembre-se que tudo isso está dividido por ΔX. Então, nós vamos ter limite com ΔX tendendo a zero, de quem? Do seno de x vezes cosseno de ΔX menos 1, dividido por ΔX. E a outra parte é essa aqui, que é limite do seno de ΔX, cosseno de x, dividido por ΔX, e ΔX tende a zero. Vamos resolver essa primeira parte, lembrando que tem uma multiplicação aqui. Então, esse ΔX nós podemos utilizar tanto no seno quanto nessa segunda parte. Então, o limite do produto é produto dos limites. Então, vai ficar limite com ΔX tendendo a zero de seno de x. Então, eu considerei esse primeiro valor, vezes limite com ΔX tendendo a zero da segunda parte, que é cosseno de ΔX menos 1, dividido por ΔX. Mais, e aqui também nós poderemos dividir em dois limites, o limite dessa primeira parte com o limite dessa segunda. Então, vai ficar limite com ΔX tendendo a zero, mas eu vou deixar o ΔX aqui em comum, então vai ficar seno de ΔX sobre ΔX, e aqui vai ficar um segundo limite
com ΔX tendendo a zero, de quem? Apenas do cosseno de x. Nesse momento, nos deparamos com dois limites interessantes, que são esses dois aqui, que nós afirmamos que seus valores são conhecidos. Então, os dois limites que nós estamos falando são esses. Limite do seno de ΔX sobre ΔX, com ΔX tendendo a zero, isso vale 1. E esse segundo limite aqui, ele é encontrado nos livros de cálculo de uma forma diferente. Não exatamente, porque se você observar aqui, o número 1 e o cosseno de ΔX, eles estão com o sinal invertido. Então, esse limite aqui, ele é nulo, porque esse limite, que é o que nós encontramos nos livros de cálculo, né, que é 1 menos cosseno de ΔX sobre ΔX, ele é nulo. Se você observar, nós colocarmos aqui o sinal de menos em evidência, então esse limite aqui de cima é igual a menos esse outro limite. Portanto, se esse aqui vale zero, menos 1 vezes zero vai dar zero. Por isso que esse limite é nulo. Se isso aqui é zero, toda essa parte aqui ela se anula. Só vai sobrar limite do cosseno de x multiplicado por 1. Então, eu posso dizer que a derivada do seno de x vai ser simplesmente igual a 1 vezes o cosseno de x. Como cosseno de x vezes 1 dá cosseno de x, nós concluímos que a derivada do seno de x é igual a cosseno de x. Então, daqui para frente, nós poderemos utilizar esse resultado.